Olá, meus amigos e irmãos em Cristo, que a paz do nosso Senhor e Salvador esteja abundantemente reinando em vossos corações. Um muito bom dia nesse domingo maravilhoso. Eu estou aqui na sede dentro da nossa igreja que fica situada aqui na rua Mares do Sul, sem número, loja 1, Cancela Preta, Bangu, antiga rua Betel, ali, tá? Esquina com a Cancela Preta, estrada da Cancela Preta. E o nome da nossa igreja, Igreja Evangélica Mundial da Paz. Estamos, amados, aqui quem vos fala é o evangelista Valnei dos Santos, e através desse vídeo eu venho abordar nesta manhã sobre dois temas. Eu gostaria de falar nesse vídeo sobre o arrebatamento e sobre a grande tribulação. Tema muito interessante, né? Então, meus amados, vale a pena você ficar até o final desse vídeo, você compartilhar esse vídeo, vale a pena você se inscrever no meu canal. Como eu já disse, nós aqui quase toda semana eu sempre trago assuntos concernentes à fé, relacionados ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, e que traz grandes aprendizados, traz grandes edificações à nossa fé, à nossa vida espiritual. Muito tem a acrescentar o nosso conhecimento, que a palavra do Senhor diz que esta é a vontade de Deus, que nós venhamos crescer em graça, em estatura e em conhecimento. Então, amados, esse canal, tá? Meu canal no YouTube, ele é voltado para o estudo da palavra de Deus. Não que a gente não venha postar alguma outra coisa, mas a linha do meu canal é voltada para o estudo. Eu que sou uma pessoa que dou aula em escola bíblica dominical, gosto muito de estudar, de pesquisar as coisas, e lógico que aqui também é uma maneira na qual a gente tem de se expressar o nosso conhecimento, de compartilhar aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor. E com certeza, amado, eu sou o que mais tenho aprendido com esse canal. Quando a gente compartilha conhecimento, a gente cresce, a gente amadurece também, entende? Quando a gente está ministrando, quando a gente está palestrando, quando a gente está numa classe de aula, dando um estudo, aplicando um estudo, nós também aprendemos muito. Aliás, nós somos os que mais aprendemos. Eu sempre costumo dizer isso na minha classe de escola bíblica, em todas as vezes que eu vou dar aula, que ali quem está na posição de professor é o que mais aprende, entende? Então nós temos que ter sempre essa humildade de estar com os nossos corações abertos, com a nossa mente aberta para aprender, porque a vida é feita de aprendizado, amém? Então, gostaria de falar nesse momento sobre arrebatamento e a grande tribulação. Não quero que esse vídeo fique muito extenso, mas eu quero que você compartilhe esse vídeo aí, se inscreva lá no meu canal, tá bom? Evangelista Valnei dos Santos. Então vamos estar abrindo a palavra do Senhor aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e o versículo 52. E depois nós vamos estar lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52, vai dizer assim: Eu vos digo um mistério. Nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. O 52, no momento, num abrir e fechar de olhos,
ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Agora nós vamos lá para a 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, tá bom? Nós vamos estar lendo aí do versículo 13 até o versículo 17, que diz assim: Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou dentre, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Glória a Deus por essa palavra, né? Então aqui, amados, ele está falando exatamente sobre o arrebatamento, e ele fala também sobre a segunda vinda de Cristo. Amém? Então, amados, um irmão me perguntou certa vez como vai ficar o mundo depois do arrebatamento. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Vai acontecer o arrebatamento. A Bíblia diz que os crentes, a igreja do Senhor, os servos de Cristo, eles serão arrebatados, eles serão arrancados da terra. Primeiro, vai haver uma ressurreição dos mortos. Eles vão ressuscitar primeiro. E logo após essa ressurreição, num abrir e piscar dos olhos, é coisa muito rápida. Vai ser um momento, uma fração de segundos. Os mortos ressuscitam, tá? Os mortos que morreram em Cristo, os servos de Deus, crentes, Bíblia, que morreram, eles vão ressuscitar. E logo após, a igreja, aqueles que estiverem vivos aqui na terra, serão arrancados, extraídos, serão arrebatados, tá? Da terra. Então, serão dois acontecimentos simultâneos, né? É fração de segundos. Primeiro os mortos, depois os que estiverem vivos serão arrebatados. Então a Bíblia fala de um arrebatamento. Isso é algo, esse acontecimento, ele está muito próximo de acontecer, porque os sinais que o próprio Jesus deixou para que esse acontecimento viesse a acontecer, eles estão se cumprindo. Esses sinais estão se cumprindo. Então, a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 15, né, do versículo 51 e 52, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 17, ele fala desse grande advento que está para acontecer sobre a face da terra. E eu digo, irmãos, que está muito próximo. O arrebatamento da igreja está muito próximo. Então, é tempo de você e eu, tempo de nós nos prepararmos para esse momento. Amém? Porque aqueles que vão ficar, aqueles que não vão subir, aqueles que não serão arrebatados, eles vão ficar. E como será o mundo quando a igreja ela for arrebatada? Como ficará o mundo? Se nós já estamos vendo essa calamidade, se nós já estamos vendo o mundo do jeito que está, com a igreja, com o Espírito Santo, com a graça de Deus em nosso meio, ainda, reinando na terra, imagine quando a igreja do Senhor, ela for arrebatada. Como ficará esse mundo? Faça essa pergunta para você mesmo nessa manhã.
nessa tarde, nessa noite, não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas faça essa pergunta para você mesmo: como será o mundo depois do arrebatamento? A Bíblia fala que logo após o arrebatamento, o mundo vai entrar num período chamado Grande Tribulação. Hoje, nós estamos vivendo o início das dores, descrito lá em Mateus, capítulo 24. Nós estamos no princípio das dores. Mas quando acontecer o arrebatamento, o mundo vai ter uma reviravolta. É como se a gente pegasse um livro e virasse uma página. Então não vai, sabe, vai haver o quê? O término do início das dores, e nós vamos entrar num período chamado Grande Tribulação. Então, todos aqueles que não forem arrebatados, eles vão estar nesse mundo, na terra, vivendo esse momento chamado de Grande Tribulação. Talvez você já esteja pensando: meu Deus do céu, o mundo já está do jeito que está, com a igreja, com o Espírito Santo, mas a igreja e o Espírito Santo vão ser tirados da terra. E aí vai haver um período de grande tribulação. Se o mundo já está do jeito que está, imagina na grande tribulação. Se no princípio das dores o mundo está do jeito que está, agora você imagina como será o mundo na grande tribulação. Então, para aqueles que ficarem, não será um bom negócio. Bom é que nós sejamos arrebatados, porque aqueles que ficarem, eles vão enfrentar esse período, eles vão enfrentar a grande tribulação, sabe? Mateus capítulo 24, se você quiser pesquisar aí, você pode estar abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, do versículo 15 ao 21. Você pode estar abrindo a sua Bíblia também aí no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, aonde vai expressar lá, falar sobre uma ira vindoura, ou seja, uma ira que está por vir, sabe? Que Deus ele vai exercer, ele vai derramar a cólera da sua ira de Deus, a cólera da ira de Deus vai ser derramado sobre a terra por causa do pecado, entende? Então a cólera da ira de Deus vai ser derramada sobre a terra nesse período da grande tribulação. Hoje nós estamos vivendo um tempo de graça, onde a igreja está anunciando Jesus Cristo é o Senhor, onde a igreja está pregando o arrependimento, o evangelho da salvação para todo aquele que nele crê. Mas na grande tribulação vai ser um momento onde Deus ele vai derramar a sua ira. Então 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 10 vai falar sobre uma ira vindoura. Sabe, o dia da vingança do Senhor, do Criador, o dia da vingança de Jesus. Abra sua Bíblia também lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 e 17. Vai falar que essa grande tribulação vai ser um momento onde Deus ele vai exercer justiça na terra. Entende? Então, meu amado, Apocalipse também 19, capítulo 19, versículo 15, vai falar sobre o dia da vingança do nosso Senhor. Então, para aqueles que ficarem, eles vão enfrentar a ira de Deus. Para quem ficar na grande tribulação, vai enfrentar a ira de Deus. Esse tempo terá início logo após o arrebatamento da igreja, meu amigo. A igreja foi arrebatada, o Espírito Santo foi tirado da terra, logo após vai ter início a grande tribulação. Amém?
Então, meus amados, e muitos vão dizer, porque a mídia e os governantes, eles vão ter que dar uma explicação. Por que essas pessoas desapareceram? Como que essas pessoas sumiram? E a explicação que os governantes, a explicação que os noticiários, eles vão dar para as pessoas é que os extraterrestres, presta atenção, é que os extraterrestres, seres de outro mundo, de outro planeta, eles abduziram essas pessoas. Interessante como eles só escolheram os crentes. Interessante como eles só escolheram aqueles que estavam vivendo em santidade. Interessante que os extraterrestres só escolheram aqueles que viviam uma vida diferente, não viviam na prática do pecado, eles professavam um único Deus. Interessante, né? Como esses extraterrestres, eles são tão inteligentes que eles não erraram. Aqueles crentes que estavam na igreja brincando de ser crente, eles não levaram. Esses extraterrestres, eles foram muito inteligentes. Diga-se de passagem, né, meus amados? É essa explicação que eles vão dar. E eles já estão trabalhando nesse sentido. Eu não sei se você conhece um projeto chamado Blue Beam. Blue Beam. Pesquisa na internet esse projeto chamado Blue Beam, tá? Então você vai ver que fenômenos, eles já estão trabalhando a mente das pessoas, fazendo-as acreditar em seres de outro planeta. Eles já estão trabalhando e fazendo as pessoas acreditarem que existe vida extraterrestres, discos voadores. Então pesquisa sobre isso e você vai chegar a essa conclusão. Mas é exatamente esse argumento, essa interpretação que eles vão, essa explicação que eles vão dar a toda a humanidade, a todos aqueles que ficarem nesse período chamado Grande Tribulação. É que essas pessoas, elas foram abduzidas pelos extraterrestres. Fica ligado. Como as pessoas serão salvas nesse período no qual a igreja e nem o Espírito Santo estará mais aqui na terra? Todos os irmãos sabem que a igreja é responsável pela pregação. Jesus deu essa ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a missão de evangelizar, de falar do evangelho, de pregar a palavra da igreja. Agora, o Espírito Santo é um aliado da igreja, porque é ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas a igreja não estará aqui para pregar e o Espírito Santo não estará aqui para convencer ninguém, porque eles vão ser arrancados da terra, vão ser tirados da terra. Nem a igreja nem o Espírito Santo estará mais aqui. Então, como que as pessoas serão salvas nesse período, meu amigo? Vai ser um período de grande tormenta, de grande tribulação, na qual o mundo nunca viu. A Bíblia fala sobre isso, lá em Mateus capítulo 24. Vamos você ler lá. Vai ser um período terrível, na qual o mundo nunca viu. Nós já vimos muita atrocidade, né? Hitler, Nero, nós já vimos aí, né? Muitos homens aí que se levantaram, Napoleão Bonaparte, nós já vimos aí imensos homens que foram cruelmente bárbaros, e nós vemos aí a nossa política, os homens do colarinho branco, Covid-19 aí, que foi uma grande oportunidade de muitos políticos, sabe, em cima da desgraça, da morte de muitos, botarem milhões no bolso. Então a gente está vendo o mundo ao avesso, sabe? Muitas coisas de ruim acontecendo, tragédias, pestes, mortandades. O mundo tem sido assolado, é notícia ruim para todo lado. Você liga os noticiários, é só notícia ruim. E para não bastar tudo isso, o período da grande tribulação vai botar esse mundo que nós estamos vivendo hoje no bolso. Tem um ditado popular lá fora que fala assim, né? Botar no bolso. Olha, isso aqui que nós estamos vivendo hoje não é nada. É o que a Bíblia relata.
E nós estamos vendo cada vez mais o mundo, amados, indo de mal a pior. É só você fazer uma autoanálise, uma autorreflexão dos tempos da sua juventude, tempo que você era criança, e para os dias atuais. E os dias atuais. A gente vai ver o quanto o mundo mudou. A violência aumentou. A gente anda pelas ruas, as ruas agora viraram condomínios, é grade para tudo que é lado, são câmeras para tudo que é lado. Então, esse cenário que nós estamos vivendo hoje não será nada diante do que está por vir. O mundo, com certeza, ele vai de mal a pior. Nós estamos no início, no princípio das dores. Mas após o arrebatamento, vai dar-se início a um período chamado Grande Tribulação, no qual o mundo nunca viu. Então eu quero chamar a sua atenção. Você que está aí, sabe, displicente. Você que está aí, sabe, não, depois eu vou. Depois eu aceito Jesus, depois eu volto. Não, quando Deus tocar no meu coração eu vou. Olha, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus ainda não voltou. Jesus virá ainda. Haverá uma segunda vinda de Cristo. Mas para todos aqueles que já morreram, Jesus já voltou. Sabe por quê? Porque quando a gente morre, não haverá mais chance de salvação. Para aqueles que já morreram, acabou. Não tem mais chance de salvação. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. E aqueles que morreram sem Cristo, eles vão também ressuscitar, mas para enfrentar um juízo, porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Para aqueles que morreram em Cristo, hão de ressuscitar para serem o quê? Recompensados. Mas aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão para serem condenados. E eles irão para um lugar onde a Bíblia fala que ali haverá choro e ranger de dentes. Não é por um dia, uma semana, um mês, não. É para toda a eternidade. Então, meu amigo, é tempo de você voltar. É tempo de nos arrepender. É tempo de nos humilharmos. É tempo de voltar para a casa do Pai. É tempo de abrir o coração, abandonar esse mundo, abandonar esse pecado e nos voltarmos para Deus, buscarmos ao Senhor, servirmos ao Senhor com todo o nosso coração. Amados, como as pessoas serão salvas nesse período? Ora, muitas pessoas não serão convencidas pelo Espírito Santo, porque ele não estará mais aqui. Muitas pessoas não ouvirão o Evangelho, porque a igreja não estará mais aqui, não haverá mais a igreja aqui, a igreja não vai estar mais aqui. Então, como que elas vão se converter? Como que elas serão salvas? Lembre-se que aqueles que um dia estiveram dentro da igreja, se batizaram, foram grandes homens e mulheres de Deus, mas se desviaram da fé, eles estarão nessa grande tribulação. Eles não se esqueceram do Evangelho, eles não se esqueceram da palavra, eles não se esqueceram dos cultos, dos louvores, eles não se esqueceram dos irmãos que foram arrebatados, eles não se esqueceram, porque com certeza haverá alguém da família deles que foram arrebatados. E eles vão se lamentar, eles vão dizer: poxa, eu tive toda a chance, eu tive toda a oportunidade, eu estava lá, eu era para ser uma arrebatada, mas eu não fui. Mas eu quis brincar de ser crente. Eu tirei umas férias da igreja, do caminho do Senhor. Eles não vão se esquecer. A palavra vai estar lá dentro deles. Muitos que foram nascidos e criados no Evangelho, mas um dia se afastaram. O filho pródigo que não voltou. Não deu tempo. Não deu tempo. Então não é tempo de perdermos tempo, amado.
é tempo de voltarmos, é tempo de você voltar. Amém? Então aqui, muitos dos que ficarão serão aqueles que ouviram o evangelho, estiveram dentro de uma igreja, frequentaram cultos, mas se afastaram do caminho ou simplesmente disseram: mais tarde eu volto, quando Deus tocar no meu coração eu vou, amanhã, depois, quem sabe? Serão aqueles que conheceram a palavra, mas decidiram protelar a decisão. Então chegou o tão inesperado arrebatamento e eles ficaram. Eu não quero que você fique, eu quero que você suba comigo. Por isso eu estou aqui gravando esse vídeo, porque eu quero que você suba comigo. Eu quero que você se torne igreja. Eu quero que você faça parte desse exército de vencedor. Amém? Aleluia. O anticristo vai impor a sua marca, vai ser levantado, porque há um que impede a manifestação do espírito do erro. Haverá um homem, um líder mundial, que será levantado para apaziguar todo esse caos. E durante 3 anos e meio, ele vai conseguir trazer uma falsa paz. E depois de 3 anos e meio ele vai ser revelado, ele vai tirar a máscara, ele vai se revelar quem ele é, de fato, de verdade. Entende? Então, todos aqueles que não quiserem aceitar a sua marca, eles serão mortos, serão perseguidos. E é exatamente dessa forma que essa pessoa será salva nesse período da grande tribulação. Entende, meu amado? Então você vai ter que pagar com a sua vida. Jesus já deu a sua vida no Calvário, ele foi crucificado, ele foi morto pelos nossos pecados. Então hoje nós temos acesso, nós temos condições, nós somos salvos pela graça. Mas depois do arrebatamento, no período da grande tribulação, para aqueles que ficarem, quiserem alcançar os céus, eles vão ter que pagar com a sua própria vida. Porque o anticristo vai querer impor a sua marca. E aí essa pessoa conhece o evangelho, ela sabe, não, isso aí não é de Deus. Quem receber essa marca automaticamente já está condenado ao inferno. Então essas pessoas, elas não vão receber a marca. E por não receberem a marca, elas serão perseguidas e mortas. Entende, meu querido? Deus está te chamando hoje, pela graça.